A palavra sagrada para o reavivamento matinal. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi concedida, não desfalecemos. Capítulo 11, versículos de 2 a 3. Pois sinto ciúmes por vós, com ciúmes de Deus, porque vos desposei com um só esposo, a fim de vos apresentar como virgem pura a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também, de algum modo, os vossos pensamentos sejam corrompidos e se afastem da simplicidade e da pureza para com Cristo. A palavra de Paulo em 2 Coríntios 11, 2 toca nosso coração de maneira profunda e estimula o nosso amor pelo Senhor Jesus. Depois de ler o trecho de uma mensagem de estudo vida, você novamente começa a sentir que, como noivo, o Senhor Jesus é amável e precioso. Espontaneamente, você dirá: ó Senhor Jesus, querido noivo, eu te amo. Muito obrigado pela tua vida, pelo teu ministério e pela tua restauração. O verdadeiro ministério estimula nosso amor pelo Senhor Jesus como nosso noivo. Precisamos ver em capítulo 11, versículo 2, que fomos desposados a um marido a fim de sermos apresentados como virgem pura a Cristo. Por isso devemos dizer: nosso querido Senhor Jesus é nosso único marido, e eu sou parte de sua virgem. Não me importo com doutrina ou teologia, só me importo com o ministério que ministra Cristo a mim. Ele é agradável e querido, a quem eu amo. No capítulo 11, Paulo lembra aos crentes em Corinto que os tinha desposado a um marido não como estudantes de teologia, mas para apresentá-los como virgem a Cristo. Leitura de hoje. Sempre que houver a pregação do verdadeiro Evangelho e do verdadeiro Jesus, com um espírito sincero, então o Senhor Jesus será ministrado a outros para que o valorizem, amem, sigam, o tomem como tudo. Através dos séculos, muitos têm pregado pela Bíblia e a ensinado. Entretanto, a pregação e ensinamento deles desviaram os crentes da pessoa preciosa do Senhor Jesus Cristo. Em princípio, eles distraem os crentes da mesma forma que a serpente o fez em Gênesis 3. Salmos 45, versículo 8b, diz: de palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Nesse versículo, os palácios representam as igrejas locais. O marfim representa a vida de ressurreição de Cristo. E os instrumentos de cordas representam os louvores. As igrejas locais, que são belas aos olhos do Senhor e que são a sua expressão, são edificadas com a vida de ressurreição de Cristo, e das igrejas locais vêm os louvores que o alegram. Ao louvarmos o Senhor, temos de apreciar o que Ele é, as suas virtudes e o que Ele fez para produzir a igreja a fim de ser a sua expressão. Verdadeiramente, as vestes de Cristo, as suas virtudes, produziram a igreja como a sua expressão. E tanto as suas vestes como a igreja estão repletas de doçura. O rei, no Salmo 45, tipifica Cristo. A rainha tipifica a igreja. E aqueles que estão ao redor da rainha tipificam os crentes. Em tipologia, a rainha não é uma só pessoa, uma pessoa individual, ela é coletiva. Os crentes são tanto os elementos constituintes da rainha como a mulheres ilustres e formosas.
A situação é a mesma em Apocalipse 19, 7 e 9a. O versículo 7 diz: Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque chegaram as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se preparou. Esse versículo fala da esposa do Cordeiro. Contudo, o versículo 9a diz: Bem-aventurados são os chamados às ceias das bodas do Cordeiro. Esse versículo fala daqueles que são convidados para as bodas do Cordeiro. A esposa, noiva de Cristo, aqui não é a igreja, mas os vencedores. Os convidados também são os vencedores. Isso significa que, por um lado, os vencedores são a noiva e, por outro, são os convidados. Portanto, a noiva de Cristo é, na verdade, o grupo dos vencedores.